Salve galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a este vídeo. Eu sou o Castanhari e hoje a gente vai dar aquele giro completo pelas principais movimentações do mundo da tecnologia. O Windows 11 já está se preparando para uma nova fase, com otimizações focadas em chips ARM de última geração, enquanto o mercado global de semicondutores enfrenta um alerta sério. A escassez de memória pode durar mais do que o esperado e impactar diretamente os preços de eletrônicos nos próximos anos. Também vamos falar de smartphone novo chegando com bateria gigante, resistência avançada e foco em uso intenso no dia a dia. No mundo dos games, a Nintendo segue colhendo os frutos de uma estratégia certeira, com o Switch 2 mantendo vendas fortes e consolidando seu sucesso. Além disso, tem notebooks novos da Samsung apostando em eficiência, lançamento da Xiaomi mirando câmera e carregamento ultra rápido, montadoras acelerando carros elétricos compactos para cidades e fabricantes de hardware, investindo pesado em arquiteturas mais inteligentes para PCs. Então já se inscreve no canal, deixa o like e bora conferir tudo isso agora. A revolução silenciosa da Microsoft. Vamos começar falando de um assunto que pode mudar completamente a nossa experiência com computadores nos próximos anos. A Microsoft está trabalhando pesado nos bastidores em uma grande atualização para o Windows 11, que tem o codinome interno de 26H1. E o grande diferencial dessa atualização é a otimização profunda para a arquitetura ARM. Isso significa que a empresa de Redmond está de olho em uma nova geração de processadores, como os futuros Snapdragon X2 da Qualcomm e o N1X da Nvidia, que prometem revolucionar o mercado de PCs com uma combinação inédita de desempenho e principalmente eficiência energética. É uma mudança de paradigma, pessoal. A ideia aqui não é só fazer o Windows rodar em chips ARM, isso já acontece. O objetivo é fazer o sistema operacional voar nesses processadores. A Microsoft está reescrevendo partes cruciais do kernel do Windows e desenvolvendo novas APIs para que os desenvolvedores possam extrair o máximo de potência desses chips. Isso se traduz em notebooks que duram dias longe da tomada, que não esquentam como uma frigideira e que, ao mesmo tempo, rodam programas pesados sem engasgar. É o melhor dos dois mundos. Uma promessa que a indústria de PCs persegue há anos e que agora parece mais próxima do que nunca. E não é só sobre hardware. A compatibilidade de software, que sempre foi o calcanhar de Aquiles do Windows em ARM, está recebendo uma atenção especial. A Microsoft está aprimorando sua camada de emulação, chamada Prism, para garantir que até mesmo os aplicativos mais antigos, feitos para a arquitetura x86 da Intel e da AMD, rodem de forma fluida e sem problemas. A meta é que o usuário final nem perceba que está usando um processador diferente. Tudo simplesmente funciona. Isso abre as portas para um ecossistema de software muito mais robusto e diversificado para a plataforma ARM. Essa movimentação estratégica da Microsoft não é por acaso. Ela reflete uma tendência clara do mercado, a busca por computação mais eficiente e conectada. Com a popularização da inteligência artificial rodando localmente nos dispositivos, ter um hardware que consiga processar essas tarefas sem drenar a bateria se torna essencial. Os chips ARM, que já dominam o mundo dos smartphones, têm essa característica no seu DNA. A Microsoft quer trazer essa eficiência para o universo dos desktops e notebooks, e o Windows 11 26H1 é a peça-chave para essa transição. A previsão é que essa grande atualização chegue ao público no primeiro semestre de 2026. Pode parecer longe, mas no tempo da tecnologia, isso é logo ali. Estamos falando de uma mudança fundamental na forma como os PCs são construídos e como interagimos com eles. A era dos Copilot Plus PCs foi só o começo.
Com a chegada desses novos chips e um Windows totalmente otimizado para eles, podemos estar prestes a presenciar uma nova revolução no mercado de computadores pessoais, tão impactante quanto foi a chegada dos primeiros PCs nos anos 80. Fiquem de olho, porque o futuro promete ser muito mais eficiente. Agora, uma notícia que acende um alerta para todos nós, consumidores de tecnologia. Especialistas e analistas de mercado estão soando o alarme. A escassez de chips de memória, especialmente as do tipo HBM, usadas em aplicações de inteligência artificial, pode se estender até 2027. E o que isso significa na prática? Preços mais altos para praticamente tudo que leva um chip, desde placas de vídeo e smartphones até servidores e carros. É um efeito dominó que começa nas grandes empresas de tecnologia e termina no nosso bolso. A raiz do problema é um desequilíbrio clássico de oferta e demanda, mas elevado a uma potência nunca antes vista. A explosão da inteligência artificial generativa, impulsionada por modelos como o ChatGPT e outros, criou uma demanda insaciável por poder de processamento. E para alimentar essas GPUs monstruosas da NVIDIA, AMD e Intel, são necessários enormes volumes de memória de altíssima velocidade. A demanda por memórias HBM cresceu exponencialmente, pegando os fabricantes como Samsung, SK Hynix e Micron de surpresa. O problema é que aumentar a produção de chips de memória não é como aumentar a produção de parafusos. É um processo extremamente complexo, caro e demorado. Construir uma nova fábrica de semicondutores, uma fab, pode levar anos e custar bilhões de dólares. Além disso, a tecnologia para produzir essas memórias HBM é de ponta, exigindo maquinário especializado e um controle de qualidade rigorosíssimo. Ou seja, mesmo com todo o investimento do mundo, a oferta não consegue acompanhar o ritmo alucinante da demanda gerada pela IA. Esse gargalo na produção de memórias de alto desempenho acaba afetando todo o resto do mercado. Como a margem de lucro nas memórias HBM é muito maior, os fabricantes tendem a priorizar sua produção em detrimento das memórias mais comuns, como as DDR5 e LPDDR5, que usamos em nossos PCs e smartphones. Com menos capacidade de produção dedicada a esses chips mais mundanos, a oferta deles também diminui, enquanto a demanda continua alta. O resultado inevitável é um aumento generalizado nos preços. Então, o que podemos esperar nos próximos anos? A tendência é que os preços de componentes como memória RAM e SSDs continuem subindo. Lançamentos de novos eletrônicos podem vir com preços mais salgados ou, em alguns casos, as fabricantes podem optar por manter a mesma quantidade de memória das gerações anteriores para não repassar todo o custo ao consumidor. É uma situação delicada que vai exigir planejamento tanto das empresas quanto de nós, na hora de decidir o momento certo para um upgrade. A era da IA é incrível, mas ela tem um custo, e estamos começando a sentir isso de forma bem concreta. Mudando de assunto, vamos falar de um lançamento que vai agradar quem odeia viver pendurado na tomada. A Oppo acaba de trazer para o mercado europeu o A6 Pro 5G, um smartphone intermediário que não quer chamar a atenção pelo design ultra fino ou pela câmera mais potente do mundo, mas sim por duas características cada vez mais raras e desejadas: autonomia de bateria e resistência. Esse é aquele tipo de aparelho feito para aguentar o tranco do dia a dia, sem frescura e sem medo de acabar a energia no meio de uma tarefa importante. O grande destaque do Oppo A6 Pro 5G é, sem dúvida, sua bateria. Estamos falando de uma célula com capacidade de 6.500 mAh. Para colocar em perspectiva, a maioria dos smartphones topo de linha hoje fica na casa dos 5.000 mAh. Essa capacidade extra significa que, para um usuário comum, é totalmente possível passar 2, talvez até 3 dias longe do carregador.
É uma tranquilidade que muitos de nós já esquecemos como é. A Oppo promete que a bateria manterá mais de 80% de sua capacidade original, mesmo após 1.600 ciclos de carga, o que equivale a mais de 4 anos de uso diário. Mas não é só de bateria que vive este aparelho. A resistência é outro pilar fundamental do A6 Pro 5G. Ele chega com certificação IP69, que é o nível mais alto de proteção contra poeira e água. Isso significa que ele não só aguenta ser submerso, como também resiste a jatos de água quente e de alta pressão. É uma resistência que normalmente vemos em equipamentos industriais, agora disponível em um smartphone para o consumidor final. Além disso, a tela é protegida por um vidro reforçado e a estrutura do aparelho foi projetada para absorver impactos, tornando-o um verdadeiro tanque de guerra para o cotidiano. No restante das especificações, ele se posiciona como um bom intermediário. Vem com um processador competente para as tarefas do dia a dia e jogos casuais, uma tela com boa fluidez e cores vibrantes, e um conjunto de câmeras que entrega resultados satisfatórios para redes sociais. O foco da Oppo aqui claramente não foi competir em benchmarks de desempenho, mas sim em oferecer uma experiência de uso confiável e duradoura. É um aparelho que prioriza a função sobre a forma, o pragmatismo sobre o luxo. O lançamento do Oppo A6 Pro 5G na Europa mostra que existe um nicho de mercado importante para aparelhos que resolvem problemas reais dos usuários. Nem todo mundo precisa do processador mais rápido ou da câmera com 200 megapixels. Muitas vezes, o que as pessoas mais querem é um celular que não as deixe na mão, seja por falta de bateria ou por quebrar na primeira queda. A Oppo aposta nessa necessidade e entrega um produto robusto, confiável e com uma autonomia de dar inveja a muitos concorrentes mais caros. Agora vamos para o mundo dos games, porque a Nintendo provou mais uma vez que sabe exatamente o que está fazendo. Mesmo com o mercado de consoles cada vez mais competitivo, o Nintendo Switch 2 chegou e já está mantendo um ritmo forte de vendas, consolidando o sucesso de seu antecessor e mostrando a força da estratégia da empresa. A Nintendo não entrou na guerra dos teraflops e da resolução 8K. Em vez disso, ela aprimorou a fórmula que deu certo, entregando uma experiência única que continua a cativar milhões de jogadores ao redor do mundo. O grande trunfo do Switch 2, assim como o do seu irmão mais velho, é o formato híbrido. A capacidade de jogar um game de grande produção na TV da sala e, em segundos, continuar a mesma partida no modo portátil, seja no ônibus ou na cama, é simplesmente genial. Essa versatilidade é algo que os concorrentes, PlayStation e Xbox, não oferecem. O Switch 2 aprimorou essa ideia com uma tela maior e de melhor qualidade, Joy-Cons mais ergonômicos e uma dock que agora oferece uma conexão mais estável e recursos aprimorados, tornando a transição entre os modos de jogo ainda mais fluida. Claro que o hardware recebeu um upgrade significativo. O novo console traz melhorias gráficas notáveis, com texturas mais detalhadas, iluminação mais realista e, o mais importante, taxas de quadros mais estáveis. Embora não compita diretamente com o poder bruto de um PS5 ou um Xbox Series X, o salto em relação ao primeiro Switch é claro e muito bem-vindo. Isso permite que os desenvolvedores criem mundos mais imersivos e complexos, sem sacrificar a identidade visual única, que é marca registrada dos jogos da Nintendo. É o equilíbrio perfeito entre poder e estilo. E por falar em jogos, a biblioteca robusta é o pilar que sustenta todo o ecossistema. O Switch 2 já chegou com títulos de peso, aproveitando as franquias amadas da Nintendo como um novo Mario 3D e o aguardado Metroid Prime 4. Além disso, a retrocompatibilidade com os jogos digitais do primeiro Switch
Foi um movimento extremamente inteligente, garantindo que os jogadores que fizeram a transição não perdessem sua biblioteca e que novos jogadores tivessem acesso imediato a um catálogo gigantesco e premiado de games. O sucesso contínuo do Switch 2 demonstra que a Nintendo entende seu público como ninguém. A empresa aposta na diversão, na inovação da jogabilidade e na força de suas propriedades intelectuais. Enquanto a indústria discute o futuro dos jogos em nuvem e o metaverso, a Nintendo foca em entregar uma experiência de jogo sólida, divertida e acessível aqui e agora. E a julgar pelos números de vendas e pela recepção do público, a estratégia está, mais uma vez, dando muito certo. O reinado da Big N no mundo dos consoles portáteis parece longe de acabar. De volta ao mundo dos PCs, a Samsung acaba de apresentar sua nova linha de notebooks, Galaxy Book, e a palavra de ordem é equilíbrio. A empresa sul-coreana está apostando em uma combinação refinada de desempenho, eficiência energética e, claro, uma integração profunda com seu vasto ecossistema de produtos. Não se trata apenas de criar um notebook rápido, mas sim uma ferramenta de produtividade que se encaixa perfeitamente na vida de quem já usa um smartphone ou um tablet da linha Galaxy, criando uma experiência de uso contínua e inteligente. O foco em desempenho e eficiência é evidente na escolha dos processadores. A nova geração Galaxy Book vem equipada com os mais recentes chips da Intel e da AMD, incluindo as versões otimizadas para baixo consumo de energia. Isso significa que os notebooks são capazes de lidar com tarefas pesadas como edição de vídeo e programação, mas também conseguem gerenciar o consumo de bateria de forma inteligente durante o uso mais leve, como navegação na web e consumo de mídia. A promessa é de um dia inteiro de trabalho longe da tomada, sem comprometer a performance quando você mais precisa. O design, como já é tradição na linha Galaxy Book, continua sendo um ponto forte. Os novos modelos chegam com um chassi de alumínio ainda mais fino e leve, com acabamento premium e atenção aos detalhes. As telas, claro, são um espetáculo à parte. A Samsung está utilizando seus painéis AMOLED, conhecidos pelos pretos profundos, cores vibrantes, e alto contraste agora com taxas de atualização mais altas, o que torna toda a experiência de uso, desde rolar uma página até assistir a um filme, muito mais fluida e agradável aos olhos. Mas o grande diferencial da Samsung está no software e na integração do ecossistema. Recursos como o Quick Share permitem transferir arquivos gigantescos entre o notebook e um celular Galaxy em segundos, sem a necessidade de cabos. Com o Second Screen, você pode usar seu tablet Galaxy como uma segunda tela para o notebook, expandindo sua área de trabalho. E com o Multi-Control, é possível usar o teclado e o mouse do Galaxy Book para controlar o smartphone e o tablet simultaneamente. São pequenas funcionalidades que, somadas, criam um fluxo de trabalho incrivelmente eficiente. Ao investir nessa integração, a Samsung não está apenas vendendo um notebook, ela está vendendo um ecossistema. A ideia é que, quanto mais produtos Galaxy você tiver, melhor e mais integrada será a sua experiência. É uma estratégia semelhante à da Apple, e a Samsung tem executado com maestria. A nova geração Galaxy Book é a prova de que um bom notebook hoje em dia é mais do que apenas hardware potente. É sobre como esse hardware se comunica com os outros dispositivos que usamos todos os dias para tornar nossa vida digital mais simples e produtiva. A Xiaomi é conhecida por sua filosofia de oferecer tecnologia de ponta a preços honestos, e seu mais recente lançamento no segmento intermediário leva essa ideia ao pé da letra. A empresa acaba de apresentar um novo smartphone que mira em duas áreas que, até pouco tempo atrás, eram exclusivas dos modelos topo de linha: um conjunto de câmeras avançado e tecnologia de carregamento ultra rápido. É a democratização de recursos premium, colocando nas mãos de mais pessoas o poder de capturar fotos incríveis e de recarregar o celular em questão de minutos. O principal chamariz deste novo aparelho
é, sem dúvida, seu sistema de câmeras. A Xiaomi não economizou e trouxe um sensor principal de alta resolução, que normalmente encontramos em aparelhos que custam o dobro do preço. Esse sensor, combinado com lentes de boa qualidade e um software de processamento de imagem aprimorado com inteligência artificial, promete fotos com um nível de detalhe, alcance dinâmico e performance em baixa luz que são impressionantes para a categoria. A empresa também incluiu lentes ultra-wide e macro, oferecendo versatilidade para diferentes tipos de fotografia. Mas a inovação não para na câmera. O segundo grande destaque é a velocidade de carregamento. Estamos falando de uma potência que permite levar a bateria de 0 a 100% em menos de 30 minutos. Isso muda completamente a forma como usamos o celular. Aquela preocupação de deixar o aparelho carregando durante a noite se torna coisa do passado. Uma pequena carga de 10 ou 15 minutos, enquanto você toma um café, já é suficiente para garantir horas de uso. É um recurso que, uma vez que você experimenta, é difícil viver sem. Para equilibrar o custo, a Xiaomi fez escolhas inteligentes em outras áreas. O processador, embora não seja o mais potente do mercado, é mais do que suficiente para garantir uma experiência fluida no dia a dia e até para rodar a maioria dos jogos. A tela tem boa qualidade, com cores precisas e boa fluidez, e o design, embora mais simples que o dos modelos flagship, é moderno e bem construído. A estratégia é clara: focar o investimento nos recursos que os usuários mais percebem e valorizam no cotidiano. Com este lançamento, a Xiaomi mais uma vez pressiona a concorrência e redefine o que podemos esperar de um smartphone intermediário. A empresa prova que não é mais necessário gastar uma fortuna para ter acesso a uma câmera de alta qualidade ou a um carregamento que te salva nos momentos de aperto. Ao trazer essas tecnologias para um segmento de preço mais acessível, a Xiaomi não só ganha a preferência do consumidor, mas também força todo o mercado a evoluir, o que, no final das contas, é ótimo para todos nós. Saindo um pouco do universo dos eletrônicos pessoais, vamos falar de uma tecnologia que está transformando nossas cidades: a mobilidade elétrica. Grandes montadoras automotivas estão acelerando o lançamento de carros elétricos compactos, projetados especificamente para o ambiente urbano. O foco não é mais em SUVs gigantescos com autonomia para cruzar o país, mas sim em veículos ágeis, eficientes e, o mais importante, com preços cada vez mais acessíveis para o consumidor médio. É a popularização do carro elétrico começando pelas cidades. Esses novos modelos compactos são a resposta da indústria a uma demanda crescente por mobilidade urbana, sustentável e econômica. Com dimensões reduzidas, eles são perfeitos para enfrentar o trânsito pesado e para encontrar vagas de estacionamento em ruas lotadas. A autonomia da bateria, embora menor que a dos modelos maiores, é mais do que suficiente para o deslocamento diário da maioria das pessoas, como ir e voltar do trabalho, levar os filhos à escola e fazer compras. A ideia é ter um carro prático para o dia a dia, que pode ser facilmente recarregado em casa durante a noite. A tecnologia embarcada também é um grande atrativo. Mesmo sendo modelos de entrada, muitos desses elétricos compactos vêm equipados com grandes telas multimídia, conectividade com smartphones, assistentes de condução e sistemas de segurança ativa. As montadoras entenderam que o público que busca um carro elétrico, mesmo um mais barato, é um público conectado e que valoriza a tecnologia. Portanto, a experiência dentro do carro é moderna e intuitiva, muitas vezes superando a de carros a combustão da mesma faixa de preço. O fator preço é, sem dúvida, o catalisador dessa nova onda. Graças a novas plataformas de produção dedicadas a veículos elétricos e a uma redução no custo das baterias, as montadoras estão conseguindo posicionar esses carros compactos em uma faixa de preço muito mais competitiva. Em alguns mercados, com os incentivos governamentais, o custo de aquisição de um elétrico compacto já se aproxima do de um carro popular a combustão, mas com a enorme vantagem de um custo de abastecimento e manutenção muito inferior.
Essa aceleração no lançamento de elétricos urbanos é um passo fundamental para a transição energética no setor de transportes. Ao oferecer opções viáveis e atraentes para o uso na cidade, onde a maior parte dos deslocamentos acontece, as montadoras estão atacando o coração do problema da poluição e do congestionamento. Esses pequenos gigantes elétricos não são apenas carros, são uma peça-chave na construção de cidades mais inteligentes, limpas e silenciosas para o futuro. Para fechar nosso giro tecnológico, vamos voltar para o coração das máquinas que amamos, o hardware. Fabricantes como Intel, AMD, Nvidia e até mesmo empresas mais novas no setor estão investindo pesado no desenvolvimento de novas arquiteturas para PCs. O objetivo não é apenas aumentar a velocidade bruta, mas sim criar sistemas mais inteligentes, eficientes e integrados. A nova corrida não é só por mais gigahertz, mas por mais desempenho por watt e por uma colaboração mais profunda entre os diferentes componentes do computador. Uma das principais tendências é a arquitetura desagregada, ou chiplet. Em vez de construir um único e gigantesco chip monolítico, que é caro e complexo de produzir, as empresas estão dividindo o processador em múltiplos chiplets menores e especializados. Um chiplet pode cuidar dos núcleos de processamento, outro da parte gráfica, outro da conectividade e um quarto, cada vez mais comum, dedicado a tarefas de inteligência artificial, a famosa NPU. Esses pequenos chips são então interligados com altíssima velocidade, funcionando como se fossem um só. Essa abordagem traz várias vantagens. Primeiro, a eficiência. Ao usar processos de fabricação diferentes para cada chiplet, é possível otimizar cada parte para sua função específica, reduzindo o consumo de energia geral do sistema. Segundo, o custo e a flexibilidade. É mais fácil e barato produzir chiplets menores com menos defeitos. Além disso, as empresas podem misturar e combinar diferentes chiplets para criar uma vasta gama de produtos, desde processadores para notebooks ultra finos, até CPUs para servidores de alta performance, tudo isso usando os mesmos blocos de construção básicos. A integração inteligente entre componentes é outro foco importante. Estamos vendo uma colaboração cada vez maior entre a CPU, a GPU e a memória. Tecnologias como o Reusable Bar, que permite que a CPU acesse toda a memória da placa de vídeo de uma vez, são apenas o começo. As novas arquiteturas estão sendo projetadas para que os dados fluam de forma mais livre e rápida entre os diferentes processadores do sistema, eliminando gargalos e permitindo que eles trabalhem juntos em uma mesma tarefa, especialmente em aplicações de IA e criação de conteúdo. No final das contas, todo esse investimento em novas arquiteturas visa criar um PC mais equilibrado e inteligente. A máquina do futuro não será definida apenas pela velocidade de seu processador principal, mas pela forma como todos os seus componentes trabalham em harmonia. Teremos sistemas que se adaptam dinamicamente ao que estamos fazendo, alocando poder para a GPU durante um jogo, para a NPU durante uma videoconferência com efeitos de IA e economizando energia ao máximo durante a leitura de um texto. É a busca por um computador que não é apenas mais rápido, mas fundamentalmente mais esperto. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje deu para perceber claramente como o setor de tecnologia segue avançando em várias frentes ao mesmo tempo. A Microsoft ajusta o Windows para acompanhar a evolução dos chips ARM, enquanto a indústria de memória enfrenta desafios que podem pesar no bolso do consumidor. No mercado de smartphones, vemos fabricantes apostando em autonomia, resistência, câmeras melhores e carregamento cada vez mais rápido para se destacar no segmento intermediário. Nos games, a Nintendo mostra mais uma vez a força do seu ecossistema, mantendo um console relevante mesmo após o lançamento. Já no universo dos notebooks e PCs, eficiência energética,
Integração entre dispositivos e novas arquiteturas ganham protagonismo, preparando o terreno para máquinas mais equilibradas e inteligentes. Sem esquecer da mobilidade elétrica, que avança com modelos compactos e cada vez mais viáveis para o uso urbano. Um resumo completo das tendências que estão moldando o presente e o futuro da tecnologia. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que achou das notícias e compartilha o vídeo. Eu sou o Castanhari, e esse foi mais um Hardware Tech BR, onde o futuro chega primeiro. Até o próximo vídeo.